está ganhando corpo desde ontem, inclusive com essa manifestação das senadoras. Vamos ver o trecho. A aspa para a gente explicar a história aspas do começo. Para Ciro, um homem tão inteligente, falando mas sobre... às vezes é verborrágico de um jeito Só para explicar de quem ele está falando, né? Da senadora Janaína Farias, do PT, que assumiu o cargo de senadora. Ela é que é a segunda suplente do Camilo, tem aí a aspa do Ciro. Vamos lá, Ari, olha o que falou o senador, o ex-ministro Ciro, ex-governador. Aí vai agora a assessora para assuntos de cama do Camilo Santana para o Senado da República. Onde é que nós estamos? Ciro Gomes, ex-governador do Ceará. Ele deu a entender nesta entrevista, inclusive, que a agora senadora cuidava do harém. Ele deu a entender, não. Ele, com todas as palavras, falou sobre isso nessa entrevista que ele concedeu. Do harém do Camilo Santana. É o que ele deixou muito claro nessa entrevista, né? O Camilo Santana e o Ciro eram irmãos para a vida toda na política. Não são mais, não são mais. Não são mais. E quais são os repúdios? A gente tem primeiro essa nota das senadoras. A bancada feminina no Senado Federal encaminhou esse texto ao presidente Pacheco, que inclusive a gente vê aí ao lado da senadora Janaína na posse, um documento que é assinado não só por parlamentares do Partido dos Trabalhadores, mas também por nomes como a própria senadora Tereza Cristina, a Damares Alves. Então é suprapartidário, porque de fato é uma fala machista, uma fala preconceituosa, ofensiva. E mais, a gente teve outras reações, como da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Eu separei aí o tweet dela. Ari. Vai lá, Ari. Eu não queria, sinceramente, falar mais sobre Ciro Gomes, personagem cada vez menor da vida brasileira. Mas não posso me calar diante das ofensas a uma companheira, a senadora Janaína Farias, do PT do Ceará. Ataque covarde, que merece nossa repulsa. Solidariedade a Janaína e a todas as mulheres que enfrentam o machismo e a misoginia na política e na vida. Quem também foi assim um pouco mais duro com o Ciro foi o presidente estadual do PT lá no Ceará, o Antônio Alves Filho, que diz que Ciro claramente tem dificuldade em aceitar mulheres no poder. Essa é uma nota também do PT, então foram várias manifestações. O PDT estadual ainda tentou reagir, meio que fazer ali uma defesa, uma meia-culpa, né, depois da manifestação do PT estadual. O fato é que Ciro Gomes foi... Como é que eu vou denominar o que Ciro Gomes foi? Boçal? Também. Ele teve um desarranjo mental? Desarranjo mental? Amadeu, deixa eu ver. Mas o desarranjo parte do princípio que ele meio que não sabia o que estava falando, mas eu acho que ele sabia o que ele estava falando. É por causa do tempo, eu peço aqui... mas eu preciso ouvir o Guga e o professor Vila. Guga, desarranjo mental de vez em quando acontece? Com o Ciro tem acontecido bastante, ele é recorrente, né, nesses desarranjos. Infelizmente, o Ciro tem esse problema de não se controlar, de cair em provocação. Qualquer militante que joga a isca na rua, ele cai em provocação e acaba sendo lacrado na internet. Ele atacou já o Fernando Holliday com insultos que foram considerados até mesmo racistas. Então, assim, ele passa do ponto. Agora, a misoginia, não dá, né, Ciro? Ciro tem um lado positivo, tem uma história que também tem um lado bacana, mas perde a linha demais o Ciro e está muito alinhado hoje a um grupo mais ligado à direita, até à extrema direita. O Ciro está se perdendo demais, mas é comum, né? Infelizmente é comum a gente ver o Ciro metido nesse tipo de polêmica. Ele não se segura, ele fala demais, ele cai em provocação, ele não é político quando deveria ser. E um homem inteligente, né, professor Vila? É exatamente isso, André. Um homem inteligente. Para a campanha de 2022 fez um livro que saiu um pouco antes sobre um projeto para o Brasil. Tive a oportunidade de conversar com ele longamente sobre o livro.
ele é uma pessoa que estuda o Brasil, mas é inacreditável. Alguém que tem uma carreira política de êxito. Ele foi deputado estadual no Ceará, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional, deputado federal, várias vezes candidato a presidente da República. É inacreditável que a impressão que ele dá é alguém ou um iniciante em política ou alguém que nunca foi levado a sério, que não é o caso dele. Nem ele iniciante, porque ele tem uma longa carreira, e nem alguém para não ser levado a sério, porque ele exerceu funções de extrema responsabilidade. É nesse caso que é até difícil, não sei se é caso que foge da análise política, é mais no campo psicológico, psiquiátrico, mas entender por que ele é aquele sujeito que está na calçada, vê uma casca de banana na outra calçada, atravessa a rua para pisar na casca de banana. Por quê? E como o Guga destacou aí corretamente, ele aceita provocações absurdas. Passa alguém, ele está num café, num restaurante, no bar, alguém faz um comentário, xinga, ele responde, aí começa um entrevero. Então, o pavio dele sempre foi muito curto. Mas uma coisa é pavio curto. Outra coisa é uma fala como essa. Aí já não é uma questão de pavio. A impressão que dá é que ele interiorizou certos valores ultra-reacionários do longínquo passado, que estava no seu entorno, onde ele cresceu, né? Todo mundo sabe, Sobral, eu conheço Sobral no Ceará, o pai dele foi prefeito lá, eles têm o domínio da cidade durante muito tempo, e ele não sei se pegou aquela parte mais atrasada, que hoje o Ceará é um estado avançado, registros, mas aquela visão de mundo muito atrasada, e aquilo ficou nele, guardado lá no fundo. Então, ao mesmo tempo que ele conversa com Mangabeira Unger, discute questões internacionais, economia do conhecimento, aquele passado reacionário, moralista e machista da pior espécie está presente. E aí tem hora que ele se manifesta publicamente. Na campanha de 2002, referência à então esposa, Patrícia Pilar, tantos outros episódios, e esse de agora que tem de ser repudiado, e está sendo repudiado, e ele fica cada vez mais em descrédito, porque lembrar que nos debates de 2022, nos últimos debates na televisão, ele se aproximou do Bolsonaro, foi incompreensível tudo aquilo, vale lembrar, né? E ele rompeu com os irmãos, né? Houve um rompimento político no Ceará, no qual ele ficou muito ruim, quer dizer, colocado num plano secundário, e ele poderia querer voltar à cena nacional. Agora, voltar à cena nacional dessa forma, a impressão que ele está indo para o ocaso político, né? Ou seja, desaparecendo e lá para o fundo da cena política. Pena, porque alguém que poderia contribuir nos bons momentos com a política.